Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou ontem, segunda-feira, dia 6 de novembro, a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E terminou com 9 jogos. Infelizmente, apenas 9 jogos. Fluminense e São Paulo. O Fluminense foi o campeão da Libertadores, jogando no último sábado. Empatou no tempo normal 1-1 com o Boca Juniors e depois na prorrogação, com um gol do Kennedy, do John Kennedy, ele fez 2-1 e foi campeão. E agora, Fluminense campeão da Libertadores e o São Paulo campeão da Copa do Brasil já estão na Libertadores na fase de grupos do ano que vem. Então as duas equipes se enfrentariam no domingo e, claro, a Confederação Brasileira transferiu esse jogo para o dia 22 de novembro, ou seja, daqui a 2 semanas, aí sim. E quando eu falar para vocês a classificação, vocês vão notar que Fortaleza tem 2 jogos a menos, o Botafogo tem um jogo a menos, então tem vários times, Bragantino, o Flamengo, vários times com jogo a menos, o Fortaleza com 2. Agora São Paulo e Fluminense também com um jogo a menos. Enfim, essa reta final promete, porque o Botafogo perdeu ontem para o Vasco e continua em queda livre. O Palmeiras já igualou o Botafogo em número de pontos, os dois têm 59, mas o Botafogo tem um jogo a menos. O Bragantino, Red Bull Bragantino, que também tem um jogo a menos, tem 58. O Grêmio chegou a 56. E ainda você tem o Atlético Mineiro e o Flamengo com 53, o Flamengo com um jogo a menos. Então percebam que faltando 6 rodadas, 18 pontos em disputa, claro, a coisa vai pegar, hein? O bicho vai pegar. Lá embaixo, o América empatou com o Galo e continua lanterna, praticamente rebaixado. O Coritiba perdeu em casa, praticamente rebaixado. E curiosamente, na próxima rodada jogarão América e Coritiba. E aí, dependendo do resultado, ou até matematicamente, um deles cai, ou até os dois, no caso de um empate, podem cair na próxima rodada, a 33ª. Enfim, e vamos falar também que tem um novo artilheiro do campeonato, hein? O Paulinho. Paulinho do Atlético Mineiro. O Galo tropeçou, ficou no empate, né, no Clássico Mineiro com o América 1-1. Paulinho marcou de novo e chegou aos mesmos 16 do Tiquinho Soares, que não faz gol faz tempo. Parou nos 16. Marcos Leonardo dos Santos não marcou, tem 13. E o Hulk, que não marcou e foi expulso. Foi expulso, falou que vai deixar o Brasil, não vai jogar mais no Brasil, que ele tá com o saco cheio. O Hulk com os seus ataques de estrelismo, né? Os seus ataques de estrelismo. Enfim, vamos lá, vamos falar de tudo isso, porque a rodada foi muito boa e tem muita coisa pra gente falar. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você vai lá e clica. Opa, esse vídeo eu gosto, esse não, tal, enfim. Tem lá as retas final da Série B, tem a reta final da Série A. Série C e Série D já acabaram, tem os vídeos da última rodada lá, os campeões. A Copinha, que é a Copa Paulista aqui de São Paulo, também já terminou. A Bezinha também já terminou, tá tudo lá para você. E eu já tenho preparado, essa semana eu vou gravar de novo, vídeos da A2, da A3 e da A4, a nova competição da Federação Paulista para o ano que vem, certo? Então vamos lá, vamos falar dessa 32ª rodada do Brasileirão, começando com o jogo de ontem, que era do Botafogo. Botafogo, líder, o Palmeiras já tinha igualado. Numa fase terrível. E o Vasco dentro da zona do rebaixamento. Jogo em São Januário. Por tudo isso, a gente fica meio que preocupado, né? Será que o Botafogo vai perder um título que estava praticamente ganho? Será? Será que o Vasco vai cair de novo? Será? As preocupações de cada uma das torcidas são pertinentes, né? O Botafogo caindo vertiginosamente e o Vasco alternando, né? Ramon Dias chegou, deu uma melhorada, depois caiu de novo. Enfim, nesse jogo de tensão, o Vasco venceu em São Januário. Gol do Paulo Henrique aos 28 do primeiro tempo. O jogo é eletrizante. E chance lá, chance aqui, chance lá, chance aqui. No fim das contas, o Vasco conseguiu uma vitória maravilhosa, porque ele saiu da zona do rebaixamento. Faltando 6 rodadas para terminar o campeonato, o Vasco saiu e empurrou o Cruzeiro. Cabuloso. Campeão da Série B o ano passado, que vinha fazendo um campeonato legalzinho, foi para a zona de rebaixamento, faltando 6 rodadas. Que preocupação para a torcida do Cabuloso, hein? O Vasco foi a 37, os mesmos 37 do Cruzeiro, mas ele tem 10 vitórias contra 9 do Cruzeiro. Você vai falar, mas está tudo aberto. Está aberto, tá aberto, está muito aberto. Mas
cá entre nós, né, dois gigantes se espremendo em zona de rebaixamento, é sempre preocupante. E lembrando que também correm perigo Bahia, Santos, Corinthians, enfim, a briga vai prometer lá embaixo. Eu entendo que América e Coritiba, matematicamente ainda não, mas são rebaixados. As duas vagas que faltam, o bicho vai pegar, hein? E para o Botafogo, ele segue líder, mas com 59 pontos junto com o Palmeiras e 58 do Bragantino, que eu vou falar dos dois já já. O detalhe é que ele tem um jogo a menos. Esse jogo é com o Fortaleza, lá em Fortaleza, quando o Fortaleza foi brigar pelo título da Sul-Americana, né? Então, é um jogo difícil, principalmente porque o Fortaleza está fora da zona de classificação da Libertadores e está tentando lutar para chegar lá, hein? Botafogo, que abriu 11 pontos, abriu 13 pontos, agora tem os mesmos 59 do Palmeiras, e o Bragantino tem 58 e o Grêmio tem 56. Que situação, hein? Que situação do Bota. E porque o Palmeiras alcançou, o Palmeiras vem numa tocada maiúscula aí, hein? Fazendo uma bela competição, vem fazendo vitórias consecutivas depois da eliminação dolorida na Libertadores, quando o Boca eliminou o Palmeiras e foi para a final. O Palmeiras ficou ali naquela situação, numa pequena crise e reclamações, e o Abel Ferreira... Mas de repente o time engatinhou e virou gigante de novo. Virou gigante atropelando todo mundo. A última vítima foi o Atlético Paranaense, que também briga por vaga na Libertadores, hein? O Atlético é o 7º colocado e tá ali brigando para pelo menos na pré-Libertadores. E o Palmeiras com um golaço do Endrick. Aliás, o Endrick foi convocado ontem para a seleção brasileira. Isso mesmo, hein? Finalmente o Fernando Diniz deixou para trás o Richarlison e levou o Endrick e levou algumas outras caras novas na seleção e precisa mexer principalmente no ataque, né? O Endrick saiu, o Palmeiras jogou em Barueri, que a sua arena vai ter shows, né? E aí numa cavadinha do Endrick logo no comecinho do primeiro tempo, 1-0, e o Palmeiras começou e terminou o jogo melhor e fez 1-0 no Atlético. Atlético com essa derrota segue em 7º com 49 pontos, a 4 de Flamengo e de Atlético Mineiro. Já começa a ficar um pouquinho mais complicada essa briga por Libertadores. E o Palmeiras chegou aos 59, ontem o Botafogo perdeu, também tem 59. Os dois estão ali, né, na disputa, ainda nos critérios de desempenho, vitória, saldo de gols e gols pró. O Botafogo está na frente, mas os dois têm 59 e o Botafogo tem um jogo a menos. Palmeiras chegou, hein? Palmeiras chegou. Outro que chegou também foi o Bragantino, que ganhou do Corinthians no domingo por 1-0. E 1-0 não corresponde o quanto o Red Bull Bragantino foi superior ao Corinthians. Era jogo para 4-1, 5-1, para goleada. Mas o Cássio, mais uma vez, vai salvando o Corinthians e o Red Bull Bragantino do Pedro Caixinha também vai atropelando. Um golaço do Elinho. Cobrou escanteio, recebeu, bateu ali do bico da grande área, um golaço. E o Elinho quase fez outro igualzinho. O Bragantino amassou o Corinthians e fez 1-0, podendo fazer muito mais. Para o Bragantino, 58 pontos e um jogo a menos. Palmeiras 59, Botafogo 59 e o Bragantino 58 com um jogo a menos. Esse jogo é com o Flamengo lá no Maracanã. Jogo difícil também, né? Mas de qualquer maneira, tá firme e forte na briga o Bragantino pelo título. Olha que situação maravilhosa, hein? E ao contrário do Red Bull Bragantino, o Corinthians tem 40, caiu uma posição, 13º, ainda estaria na Sul-Americana, mas ele está a 3 pontos só do Cruzeiro. Então a situação é preocupante em termos de zona de rebaixamento, hein? E quem vem crescendo, chegou aos 56 contra 58 do Bragantino e 59 de Palmeiras e Botafogo, é o Grêmio. É, o Grêmio do Renato Gaúcho embatou de novo, pegou o Bahia desesperado do Rogério Ceni e o Soares, que está se despedindo, ele tinha contrato por mais um ano, né? Até final de 2024. Mas fez um acordo com o Grêmio, ele vai jogar com o Messi lá nos Estados Unidos, no Inter Miami. Então ele só vai ficar até o final do ano. O Soares fez um gol aos 24 do segundo tempo, a 4ª vitória seguida do Grêmio, e o Bahia segue seu desespero para lutar contra o rebaixamento. Grêmio 4º com 56, o Bahia caiu uma posição, é o 15º com 37, os mesmos 37 do Cruzeiro, hein? É que ele e o Vasco têm uma vitória a mais que o Cruzeiro, e por isso eles estão numa situação um pouco mais tranquila, mas correndo muito risco de rebaixamento. Essa é uma grande verdade. E quem tropeçou na rodada foi o Galo.
O Atlético Mineiro jogou no Independência com o América. Ah, mas é clássico. É clássico, mas o América é lanterninha faz muito tempo, né? E o América, lanterninha, chegou a abrir o placar contra o Atlético Mineiro. E olha, o América com o Mastriani, que fez 1-0 aos 20 do segundo tempo, esse Mastriani aí, como o América vai cair, os times grandes que precisam de centroavante, aí é o cara, hein? Tá fazendo um gol atrás do outro e joga muito. Mastriani fez e o Paulinho numa fase espetacular, né? Tá fazendo gol a todo momento, tá fazendo gol a todo momento. Fez mais um aos 34 do segundo tempo. Agora igualou o Tiquinho Soares com 16 gols, é um dos artilheiros do campeonato, mas não conseguiu salvar o Galo que acabou empatando. O Hulk foi expulso, reclamou, falou que não dá mais para jogar no Brasil, que ele mais um mês ele tá indo embora. Depois foi nas mídias sociais e pediu desculpa. O Hulk é assim, né? Fala, fala, fala e depois pipoca. Vai ou não vai? Enfim, esse é o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro com esse pontinho 53, continua na quinta colocação, na fase de pré-libertadores, né? E o América continua na lanterna com 21, praticamente rebaixado. Praticamente. A matemática, você pega um exemplo. Faltam 6 jogos, 18 pontos. Ele só pode ir a 39. O Vasco, primeiro fora da zona do rebaixamento, já tem 37. Então na próxima rodada ele pode até já ser rebaixado. Situação desesperadora, infelizmente, mas o América passou ali o tempo todo quase da competição, né? Essa é uma grande realidade. E fechando o G6, quem também tem um jogo a menos é o Flamengo, que fechando o G6, mas o Flamengo nessa rodada foi jogar com Fortaleza no Castelão e com 2 gols no final, um do primeiro tempo, outro do segundo, um do Pedro, um belo gol, e outro do Luiz Araújo, o Flamengo fez 2-0 em cima do Fortaleza. Maravilhoso, porque o Flamengo segue no G6, com os mesmos 53 do Galo, mas um jogo a menos, né? Um jogo a menos que é esse com o Red Bull Bragantino. Então a situação do Flamengo, pelo menos por Libertadores, vai ficando tranquila. Aparentemente vai ficando tranquila, né? E pro Fortaleza desesperadora, porque o Fortaleza tem 42 pontos, é verdade que ele tem 2 jogos a menos. Mas vamos supor que ele ganhe esses 2 jogos a menos, ele vai fazer 6 e ele vai a 48. Ele ainda assim, se ele vencesse esses dois, se ele vencer esses dois, ele fica a 5 da zona de Libertadores. Então começa a ficar muito complicado, de repente a Sul-Americana vai ser o caminho do Fortaleza, veremos. Muita água vai rolar ainda, né? Exatamente a Sul-Americana que ele acabou perdendo o título para a LDU, mas e daí? Pode tentar correr atrás do título ano que vem, certo? E aí saindo do G6, o Atlético Paranaense que eu falei para vocês que perdeu do Palmeiras tem 49, o oitavo segue o Fluminense com 45, não jogou com o São Paulo, né? O jogo ficou mais para o final de novembro. O Fortaleza, o nono, com 42, 2 jogos a menos. O São Paulo, o décimo, com 42, também não jogou, que era o jogo com o Fluminense, com 42 e um jogo a menos. E aí a gente tem com 42 também o Internacional, o 11º colocado, o Internacional que vai se recuperando, né? Foi jogar com o Cruzeiro no Mineirão e ganhou por 2-1 com contundência. O Maurício e o Wanderson, um em cada tempo, fez 2-0. O Cruzeiro só foi descontar nos acréscimos do segundo tempo com um pênalti cobrado para o Bruno Rodrigues. Com esse resultado e a somatória dos outros resultados, o cabuloso, o Cruzeiro foi para a zona do rebaixamento com 37 pontos. Mas é os 37 de Vasco, os 37 de Bahia, o Santos tem 38, o Corinthians tem 40. Está na zona do rebaixamento, mas não dá para desesperar, né? Não dá para desesperar, mas preocupante. O Inter, com esse ponto, ele foi a 42 e agora ele já está abrindo, né, 5 pontos da zona do rebaixamento, já respira um pouco mais aliviado. Quem também está respirando aliviado é o Cuiabá, que ontem, na segunda-feira, foi jogar com o Santos na Vila, jogo horroroso, mas travou o Santos e tirou um 0-0 sensacional. Ponto que não foi bom, claro, para quem para quem está brigando contra a zona de rebaixamento, mas estão fora, você vai falar, é um pontinho. Para o Cuiabá, eu acho que foi maravilhoso. Ele está com 41, ele é o 12º, ele está na zona da Sul-Americana, tranquilo. Agora o Santos com 38 perdeu a chance de ir na Vila, em casa, poder respirar aliviado, né? Ele continua no sufoco, ele é 14º colocado, mas a 1 ponto só do Cruzeiro que está na zona de rebaixamento. E a 3 do Goiás. Então não pode vacilar, né? O Corinthians com 40 também é um time que tem que tomar cuidado. O 40, você sabe, perdeu do Bragantino, que eu já falei para vocês. Tá a 3 na zona do rebaixamento.
13º Corinthians com 40, 14º Santos com 38. O Bahia, que perdeu, tem 37, o Vasco, que ganhou, tem 37. Esses estão fora. Aí o Cruzeiro, que pela primeira vez vai para a zona do rebaixamento, com 37. O Goiás, que ganhou do Curitiba. Se veja que vitória importante. O Goiás foi jogar em Curitiba. Um gol do Rafael Guzzo nos 24 do segundo tempo. Faz 1-0, segura. A torcida do Curitiba já desistiu, tinha só menos de 13 mil pessoas, 12.942. O Thiago Koloski, a torcida pediu a cabeça do treinador, xingou e tal, e ele foi expulso, também perdeu a cabeça, enfim. Já está praticamente rebaixado. Matematicamente, 99,9. Caiu, né? Curitiba de 19º, 23, e o Goiás, olha que vitória importante, 35, continua em 18º, continua na zona do rebaixamento, mas já está 2 de Vasco e Bahia, 3 do Santos. Então, deu sinais para sua torcida que é possível. Cruzeiro 37, Goiás 35, Curitiba 23 e América 21, zona de rebaixamento. Curitiba e América praticamente já caíram. Paulinho e Tiquinho Soares, agora os artilheiros, com 16 gols. Marcos Leonardo dos Santos não marcou, tem 13. O Hulk não marcou e ainda foi expulso, tem 12. Esses são os principais artilheiros da competição. Competição que, neste meio de semana, será finalizada. Quarta-feira, olha que jogo. 19 horas lá em Independência. América e Curitiba. A América perdeu, caiu. A Curitiba perdeu, caiu. Situação desesperadora. Empate até, ou de repente até, dependendo dos outros resultados, os dois podem até caírem ao término dessa rodada, né? Ao término. Jogo do desespero dos dois últimos colocados, 19 horas de quarta-feira, agora dia 8 de novembro, América e Curitiba. 19 horas também, Internacional e Fluminense. O Inter, para se livrar da zona de rebaixamento e buscar uma boguinha, como ele está confirmando, na Sul-Americana, Libertadores já não dá mais, esquece. E o Fluminense já tem vaga na Libertadores, campeão da Libertadores, vai cumprir tabela, né? Vai cumprir tabela, jogo às 19 horas no Beira-Rio, lá em Porto Alegre. Às 20 horas, na Vila Belmiro, São Paulo vai mandar seu jogo na Vila Belmiro, assim como o Palmeiras mandou em Barueri, que seu estádio está com show, o estádio do São Paulo também está para shows. São Paulo fez um acordo com o Santos, vai jogar na Vila com o Bragantino. São Paulo, para se afastar de zona de rebaixamento, continua ali no meio da tabela, e o Bragantino brigando por título. Jogo importantíssimo para o Bragantino. Na quarta-feira, 21h30, Flamengo e Palmeiras. Olha que duelo. Flamengo e Palmeiras. Flamengo o sexto com 53, o Palmeiras o segundo com 59. O Flamengo tem um jogo a menos. Se o Flamengo vence o Palmeiras, ele vai para 56, e se vencer esse jogo a menos que é com o Bragantino, ele pode chegar aos 59 do Palmeiras. No mínimo, igualar o vice líder, né? Que jogão, hein? 21h30, Flamengo e Palmeiras. Depois, na quinta-feira, dia 9/11 agora, 19 horas, Corinthians e Galo. Para o Corinthians, desesperador, precisa de ponto para se livrar da zona do rebaixamento. E para o Galo, desesperador, que precisa para permanecer no G6, a zona de classificação da Libertadores. Quinta-feira, às 19 também, Goiás e Santos. Outro jogo desesperador. Goiás 35, Santos 38. Se o Goiás vence, dependendo da combinação de resultados, ele sai e ele pode ficar numa situação que deixar o Santos desesperador, hein? Olha que jogo interessante. Goiás e Santos, quinta-feira, às 19 horas. Às 20, outro jogo interessante, Bahia e Cuiabá. Bahia com 37, Cuiabá com 41. Se o Bahia ganha, ele já cola no Cuiabá ali para ficar meio de tabela e vai se afastando da zona do rebaixamento. Se o Cuiabá ganha, vai confirmando sua vaga na Sul-Americana e complica o Bahia, hein? Que jogo interessante. Outro jogo interessante, quinta-feira, 20 horas. Líder Botafogo com o quarto colocado, o Grêmio. Se o Grêmio ganha, ele chega ao mesmo número de pontos que o Botafogo. E se o Botafogo ganha, ele segue na liderança. Jogo interessantíssimo, quinta-feira, às 20 horas. Botafogo pressionado, hein? E aí o jogo que não vai acontecer. CBF sempre tem uma surpresinha, né? Ou entidade incompetente. Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro 37, Vasco 37. Se o Cruzeiro ganha, coloca o Vasco na zona de rebaixamento. Se o Vasco ganha, deixa o Cruzeiro na zona de rebaixamento e dá uma respirada, né? Olha que jogo que seria interessante para a rodada. A CBF já confirmou ele para o dia 22/11. Ela vai empurrar vários jogos para o dia 22/11, que já tem Fluminense e São Paulo e tal. Ela vai empurrar. E um jogo maravilhoso desse, ela deixa, né?
Que situação da CBF, hein? E se o Goiás ganhar do Santos, o Vasco vai junto com o Cruzeiro para a zona do rebaixamento sem esse jogo ter acontecido. Deus do céu, mas só a CBF e a sua incompetência. Enfim, assim que acabar na quinta-feira, eu venho sexta pela manhã, decifrando toda a rodada e contando tudo para você. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!